Boa tarde a todos. Eu acho que já deu tempo suficiente para as pessoas entrarem. Qualquer coisa, as pessoas também vão entrando. Eu sou o João, eu sou atualmente ex-membro do GET. E eu vou deixar para as meninas darem os avisos. Pessoal, só lembrando que durante a aula a gente vai passar um formulário e só pedir para vocês fazerem para preencherem, né, com as informações e colocarem o máximo de informação possível, que isso ajuda a gente nos próximos aulões a fazer ajustes. E o link do nosso canal do YouTube tá lá na bio do nosso Instagram. Só procurarem lá GetEsa e a gente vai publicar o link lá também, tá bom? Aí o João vai começar o aulão agora. Você quer que eu compartilhe aqui, João? Teria como? Seria, eu acho, mais fácil. Só um minutinho. Então, vamos começar. Iniciando esse aulão, a gente vai ter primeiro relembrar e ver alguns conceitos básicos, que são basicamente o do espaço amostral, que é o conjunto formado por todos os resultados possíveis dentro de um experimento aleatório. Temos também o conceito de união, sendo que a união de um conjunto corresponde à junção de dois elementos dos conjuntos dados. A interseção, que corresponde à repetição dos elementos dentro dos conjuntos. Temos também o conceito de complementar, que é basicamente a diferença entre os conjuntos, ou seja, o complementar de A é tudo no espaço amostral que não está em A, e o complementar entre A e B é tudo que está em A e não está em B. E geralmente ele é representado por um símbolo muito parecido com o C. Você já deve ter visto, provavelmente. Tendo isso em vista, nós vamos dar início à probabilidade condicional, que, como o nome diz, é a probabilidade de um evento acontecer dado uma determinada condição. E a gente lê da seguinte forma. Vocês estão vendo a fórmula aí, né? Que a probabilidade de B, dado que A já ocorreu, é a seguinte lê, sem o primeiro elemento é a probabilidade que a gente quer descobrir, e o segundo elemento é a probabilidade que já ocorreu, uma probabilidade já definida. Aí é dado por essa expressão, aonde a probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de A. Sendo uma observação que se caso os eventos forem independentes, a probabilidade de B dado A é simplesmente a probabilidade de B, pois a probabilidade da interseção de A entre B e A é simplesmente a multiplicação. Como vocês já devem ter ouvido falar, desde o ensino médio, que interseção a gente sempre faz a multiplicação e união é a soma. E como se os eventos são independentes, é simplesmente a multiplicação desses eventos. Pode passar. Dessa forma, nós temos a gente reparte o espaço amostral através do teorema da probabilidade amostral, que basicamente diz, é um outro jeito de a gente ver essas questões, que a probabilidade de A é igual ao somatório de todas das probabilidades de B vezes a probabilidade de A dado B.
Esse teorema é fundamental para a gente chegar no teorema de Bayes, que é, basicamente, o teorema de Bayes é a fórmula matemática usada para cálculo de probabilidade de um evento, dado que outro evento já ocorreu, o que é chamado de probabilidade condicional. A grande questão do teorema de Bayes é que é preciso ter alguma informação anterior, ou seja, é preciso saber que um determinado evento já ocorreu e qual a probabilidade desse evento. Aí, dessa forma, a gente tem a equaçãozinha aqui do teorema de Bayes, né? Que a gente consegue ver. Ele é muito utilizado quando a gente tem múltiplas condições dentro de uma mesma probabilidade, como a gente vai ver no exemplo mais à frente. Aí, dado o exemplo, nós temos esse exemplo, que é de um determinado evento, que é do leite estar adulterado. Aí nós temos que a probabilidade do leite estar adulterado na fazenda 1 é de 20%. A probabilidade do leite da fazenda vindo adulterado da fazenda 2 é 30%. E da fazenda 3 é de 50%. E a probabilidade de a gente pegar um leite adulterado, sendo que ele veio da fazenda 1, é de 20%. E a probabilidade de a gente pegar o leite adulterado vindo da fazenda 2 é de 0,05%. E a probabilidade de a gente encontrar esse leite está adulterado, sendo que veio da fazenda 3, é de 0,2%. Eu acabei me adiantando, mas esses primeiros probabilidades aqui da esquerda, né, são a probabilidade do leite vir dessa fazenda, tá? É que eu acabei já lendo a linha do lado e já criei essa confusãozinha. Aí vem a pergunta: qual a probabilidade do leite adulterado ter sido fornecido pela fazenda 1? Ou seja, aí a gente lê: o leite está adulterado, sendo que ele veio da fazenda 1. Aí, dessa forma, nós seguimos a expressão, né, básica aqui, sendo que a probabilidade de a gente vai lembrar do que a gente viu há 2 slides atrás, do teorema da probabilidade amostral, que é o somatório, né, da probabilidade de eu perdi o slide. O somatório da probabilidade de F1 vezes a probabilidade de A dado F1, e aí você vai somando decorrente da probabilidade dele ter vindo das outras fazendas, da fazenda 1, da fazenda 2, da fazenda 3. Aí a gente segue a fórmula, substitui pelos valores, encontra que essa probabilidade de F1 dado A é igual a de 0,615, ou seja, 61%, 61,5%. Pode passar. Aí temos mais um exercício, mais um exemplo, né? Que é a probabilidade de um homem casado assistir a certo programa de televisão. Quer dizer, deixa eu ler de novo. A probabilidade de que um homem casado assista a certo programa de televisão é de 0,4. E de que a mulher casada assista é de 0,5. A probabilidade de que um homem assista ao programa, dado que sua mulher assiste, é de 0,7. Determine a probabilidade de: letra A, um casal assiste o programa. Ou seja, a gente quer saber a probabilidade da interseção, ou seja, da probabilidade de que tanto a mulher quanto o homem assistam o programa. Nesse caso, como eu disse, é a interseção. A gente só faz um rearranjo matemático da fórmula da probabilidade condicional. E nós temos, então, que a probabilidade da interseção é igual à probabilidade da mulher assistir vezes a probabilidade do homem assistir, dado que a mulher assiste. Aí a gente só substitui os valores, a gente já tem todos esses valores pelo exercício, né? E temos que 0,35. Volta aí. E temos agora a letra B, a gente seguir rapidinho. Uma esposa assiste ao programa, dado que o seu marido o faça. Desse modo, é basicamente o mesmo programa. Basicamente é ao contrário do que a gente viu anteriormente, que o exercício dá é a probabilidade que o homem assista ao programa, dado que sua mulher assiste. Agora é o contrário. Aí, dessa forma, a gente também vai fazer meio que um rearranjo matemático aqui.
onde a probabilidade que a mulher assista, dado que o homem assista, é igual à probabilidade que a mulher assista, então, vezes a probabilidade que o homem assista, dado que só a mulher assiste, que na verdade, se você for parar para pensar, nada mais é isso daqui, que é a interseção da mulher, que a gente viu na letra A, da mulher e do homem assistirem, que a gente só substituiu, ou seja, a gente pegou a expressão de cima e substituiu na expressão de baixo, sobre a probabilidade de o homem assistir. Substituímos por valores matemáticos e temos 87,5%. Pode passar. Oi, gente, meu nome é Jéssica, eu vou continuar o aulão e eu peço desculpas que eu não vou ligar minha câmera, porque a minha internet não tá muito boa. Mas vocês estão vendo direitinho? Sim. Então, continuando, né, nesse capítulo, vocês estudam dois tipos de variáveis, uma qualitativa e a outra quantitativa. A qualitativa, ela se divide em nominal e ordinal. As nominais são aquelas que não seguem uma ordem específica, as ordinais já seguem, e as quantitativas são divididas entre discretas e contínuas. E a primeira, ela resulta de uma contagem, e a segunda de uma mensuração. Então, a gente vai começar a estudar pelas discretas, ou seja, elas assumem valores em um conjunto enumerável, né? Como a quantidade de carros que passam em um semáforo por um determinado tempo. Então, cada valor tem a sua probabilidade e a gente vai entender melhor isso nesse exemplo que eu trouxe. Então, com os dados do último censo, constatou que para famílias de uma região, 20% não tem filhos, 30% tem um filho, 35% tem dois, e os restantes se subdividem igualmente entre 3, 4 e 5 filhos. Suponha que uma família será escolhida aleatoriamente para ter o número de filhos averiguados, descreva a sua distribuição de probabilidades. Eu sempre gosto de fazer uma tabela, porque eu acho que fica mais fácil a visualização. Então, na primeira linha são os números e na linha de baixo são as suas probabilidades. Então, aqui está dizendo no exercício, né? 20% não tem filhos. Então, o valor de N é 0 e o valor da sua probabilidade é 0,20. A gente vai completando com os valores seguintes do problema. 30% tem um filho, 35% tem dois, e os restantes se subdividem entre 3, 4 e 5 filhos. Então, a gente faz 0,35 mais 0,30 mais 0,20, que dá 0,85, menos 100, 0,15, dividido por 3, 0,05. Então, aí está a distribuição das probabilidades. Então, como ficaria? Ficaria P de 0 igual a 0,20, P de 1 igual a 0,30, P de 4 igual a 0,05, até o final. Aí, é muito comum a gente calcular a média e a variância para variáveis aleatórias discretas. A média também ela é conhecida como esperança matemática, e essa é a formulinha dela, é o somatório dos valores pelas suas probabilidades, e a gente calcula a variância calculando a média primeiro, que é basicamente você elevar o valor entre parênteses ao quadrado e subtrair pelo valor total ao quadrado. A gente vai entender isso melhor no exemplo que eu trouxe. Então, aqui, né, eu não vou ler o enunciado que ele é grande, mas o que interessa são os números e as suas respectivas probabilidades que eu coloquei aqui embaixo. O problema pede para que a gente calcule a variância e a esperança do problema, né? Então, eu trouxe para cá os valores e suas probabilidades, e aí vamos começar a calcular a esperança matemática. Pegando a formulinha do slide anterior, a esperança é o somatório dos valores vezes as suas probabilidades. Então, vamos abrir isso daqui. É basicamente você pegar os valores que estão entre parênteses e multiplicar por cada probabilidade. Aqui eu agrupei, né? Mas só para não ficar uma conta muito grande, mas vocês fazem como vocês quiserem. Por exemplo, aqui, P de 0 é 0,05. Aí seria 0 vezes 0,05 mais 10 vezes 0,05, assim sucessivamente. Então, a nossa esperança no total vale 5.
E agora, para calcular a variância, a gente tem E de x, certo? A gente precisa elevar o que está dentro do parênteses ao quadrado e elevar tudo isso ao quadrado. Então, fazendo esse primeiro fator aqui, para calcular a variância, é só o que está dentro do parênteses a gente elevar ao quadrado. Então, o 10 vira 100, o 2 vira 4, assim sucessivamente, e a gente acha que esse valor é 35,6. Então, para calcular a variância, a gente já tem o primeiro fator. Agora, a gente precisa do E de x ao quadrado. A gente já tem o E de x, certo? Que a gente calculou aqui em cima, que vale 5. Então, a gente levando esse número ao quadrado, dá 25. Fazendo um menos o outro, o resultado é 10,6. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Aí, outro tópico que aparece é a distribuição binominal, que ela é dada por essa fórmula. E aqui é só fórmula mesmo, assim, esse coeficiente aqui, ele representa essa fórmula e é tranquilo de fazer. E eu vou mostrar para vocês uma aplicação desse tipo de problema. Na distribuição binominal, eu acho só interessante a gente entender o que é cada coisa. Geralmente, P é sempre a probabilidade do problema, né? O N, no caso, é a população do problema, é o conjunto total de dados, e o K é a amostra. Normalmente, essa amostra ela vai variar de questão para questão. Vocês vão entender melhor nesse exercício. Então, o exercício fala que uma certa doença pode ser curada através do procedimento cirúrgico em 80% dos casos. Então, aqui a gente já tem a nossa probabilidade em porcentagem. Dentre os que têm essa doença, sorteamos 15 pacientes que serão submetidos à cirurgia. Fazendo alguma suposição que julgar necessária, responda qual a probabilidade de todos serem curados. Então, nesse caso, a gente tem a nossa população, que é 15 pacientes, e na letra A, como ele quer a probabilidade de todos serem curados, a nossa amostra também é 15, porque ele quer todos os números, né? Então, como a gente já tem os 3 fatores para a gente jogar na fórmula, fica tranquilo de calcular. É só mesmo jogar na fórmula. Então, a probabilidade de x ser igual a 15 é igual esse fatorzinho aqui, é igual a essa fórmula. Então, fica o n fatorial, que é 15, dividido por 15, vezes 15 menos 15 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1. Vezes a probabilidade, que é 0,8 elevado a 15. E continuando a fórmula aqui, a gente tem que o resultado é 0,035. Agora a letra B. Aí aqui é um exemplo de como que vai variar. Pelo menos 2 não serem curados. Então, a nossa população ainda continua sendo 15. A gente dizer que pelo menos 2 não serem curados é a mesma coisa de dizer que 13 serem curados, certo? Porque a nossa população vale 15. Então, como a nossa probabilidade continua a mesma coisa, é só novamente jogar na fórmula. Aí a gente calcula dessa forma, né? A probabilidade de x ser menor ou igual a 13 é igual à probabilidade de 1 menos... é igual a 1 menos a probabilidade de x maior que 13, que é igual a 1 menos a probabilidade de x igual a 14, mais a probabilidade de x igual a 15. Aí, nesses dois fatores aqui, x igual a 14 e x igual a 15, a gente vai fazer igualzinho no slide anterior. Jogar nessa fórmula, e aí a gente chega ao resultado de 0,833. Agora, na letra C, ao menos 10 ficarem livres da doença. A nossa população continua sendo 15, no caso, a nossa amostra vale 10 agora, a probabilidade continua a mesma coisa, e é igualzinho ao exemplo anterior. Vai ser a probabilidade de x maior ou igual a 10, que é igual a probabilidade de x igual a 10, mais x igual a 11, até x igual a 15. E resolvendo essa conta, que eu não trouxe aqui porque ela é muito grande, mas é igualzinho à letra A gente chega ao resultado de 0,939. Agora, para finalizar, né, tem a distribuição de Poisson, e ela é muito característica porque normalmente nos problemas que tem esse tipo de distribuição, ele diz, né, ou ele dá esse parâmetro, que é conhecido como taxa de ocorrência,
E essa é a formulazinha para a gente calcular a distribuição de Poisson. Então, vamos tentar calcular nesse exemplo. A emissão de partículas radioativas tem sido moderada, tananã. Aí você está vendo que ele fala, né, que é uma distribuição de Poisson. Suponha que o número de partículas alfa emitidas por minuto seja uma variável aleatória seguindo a distribuição de Poisson com parâmetro 5. Então, a gente já tem esse parâmetrozinho aqui para a gente jogar na forma. Calcule a probabilidade de haver mais de 2 emissões em 1 minuto. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 2 é igual a 1 menos probabilidade de x igual a 0 mais probabilidade de x igual a 1 mais probabilidade de x igual a 2. Aí é só jogar mesmo cada fator que está aqui entre colchetes nessa formulazinha aqui em cima. Então, vai ficar e elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 0 sobre 0 fatorial, porque esse fator aqui vale 5 e os outros números a gente tem. Então, resolvendo a conta, a gente chega que o resultado é 0,8753. Agora, qual a probabilidade de não haver nenhuma emissão em 1 minuto? Então, ele quer saber a probabilidade de x ser igual a 0. O fator, né, a gente tem, é só trocar, colocar 0 aqui, né, porque o x é igual a 0. Então, resolvendo a conta, dá 0,0067. Aí agora a Jussara vai continuar o aulão para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Deixa eu parar. Vou só iniciar o compartilhamento aqui. Tá aparecendo certinho, né? Tá sim. Tá. Aí, gente, só para contextualizar, eu trouxe um exemplo, né? Aqui a gente tem uma situação que o sítio arqueológico, sabe-se, em um sítio arqueológico, né? Sabe-se que os ossos dos animais que viviam naquela região possuem entre 5 e 20 centímetros de comprimento. E aí, como calcular a distribuição de probabilidades para um osso encontrado ao acaso? E aí, já vem a principal diferença, só para contextualizar, que é justamente a diferença entre a variável aleatória contínua, que a gente vai começar a ver agora, e a variável aleatória discreta, que era o que a gente estava vendo anteriormente. Então, a variável discreta, ela referia a uma variável que assumia um número finito de valores isolados. Então, é como se fosse, por exemplo, uma ligação, sabe? Então, uma ligação que eu recebi, duas. Agora, por exemplo, nesse caso das variáveis aleatórias contínuas, ela tem um intervalo de valores que ela pode assumir, como, por exemplo, nessa contextualização que eu fiz para vocês por aqui. E aí, ela precisa atender a algumas propriedades, né? Então, a gente diz que o x ele é dito, né, como uma variável aleatória contínua, caso exista uma função f, né, e a gente chama de função densidade de probabilidade, que vai satisfazer algumas condições. E aí, a primeira dessas condições é que esse f de x seja maior que zero, né, para todo x, e a área também definida por essa função tem que ser igual a 1. Então, a probabilidade nesse intervalo, né, de A e B, que a gente consegue verificar pelo gráfico, vai ser definida por essa integral, né, que é aquela que vocês já devem ter verificado, né, de A até B, né, que são as delimitações do intervalo, f de x dx. Aí aqui é uma contextualização de equações, justamente para o valor esperado e para a variância, que são aquelas duas que vocês já viram anteriormente, só que modificam das variáveis aleatórias contínuas. E aí, aqui, para o valor esperado, a gente tem que fica essa integral, né, de menos infinito até mais infinito,
de x, f de x dx. Aí, já na variância, só atenção na hora de passar essa equação, porque o primeiro, né, é x ao quadrado, e o segundo, esse menuzinho, eu pego toda aquela equação e elevo ao quadrado, né, que é essa equação anterior aqui. Tá. Aí, só para falar um pouquinho da distribuição normal padrão, né, e aí por que a gente vai falar sobre ela, a gente... para a distribuição normal padrão, já foi feito algumas observações, por exemplo, algumas tabelas que já estão padronizadas. Então, justamente para a gente não ter que toda vez calcular aquela integral que eu mostrei para vocês, a gente tenta pegar uma variável aleatória contínua, verificar, né, se ela atende aos requisitos e fazer uma transformação para distribuição normal padrão. Então, a gente diz que uma variável aleatória, né, que segue a essas observações aqui, então a gente tem média diferente de 0 e o desvio padrão diferente de 1, então ela pode ser padronizada aí por essa expressão, né, que esse mizinho aqui é a média, dividido pelo desvio padrão, e esse x aqui é justamente o valor, a gente vai ficar mais claro quando a gente aplicar no exercício. Então, a gente consegue fazer uma padronização da variável aleatória contínua para uma variável aleatória z, né, que é justamente aquela que tem as características da distribuição normal padrão. É uma transformação que a gente está fazendo. Pessoal, só perguntar uma coisa, porque está chovendo bastante aqui, o barulho está atrapalhando? Ou tá tranquilo? Está dando para Tá entender tranquilo, direitinho? Gisele. Dá nem para ouvir a chuva. Então tá bom. Qualquer dúvida vocês podem, se quiser que vai mais devagar alguma coisa também, vocês podem falar. Aí aqui, só para contextualizar para vocês, é a tabela, o que a gente vai utilizar nos exercícios. E aí aqui na parte vertical, a gente tem os valores iniciais, e, por exemplo, esse último valor aqui, 1,4, e aí a gente vai pegar os complementos, né? Por exemplo, se for 1,40, aí esse primeiro valor é sempre o cruzamento da linha vertical com a horizontal, que é o que a gente vai encontrar. E aí a gente vai aprender a usar essa tabela de forma breve, acredito que vocês já aplicaram em alguns exercícios, mas aí o que a gente precisa ter de atenção? Nessa tabela, a gente está pegando os valores que são maiores. Aqui a gente está encontrando o valor de z, né, que é maior do que determinado outro valor que a gente já determinou. E aí, por que isso é importante? Porque, às vezes, a tabela está ao contrário, né? Ou o exercício está pedindo, quais são os valores que são menores, a probabilidade de encontrar os valores menores. Aí, só para a gente ter essa sutileza na hora de fazer o exercício, porque inverte um pouquinho. Aqui é a continuação da tabela, só para vocês visualizarem, né? Aqui vai de 1,5 até o 3. E aqui a gente vai fazer só de forma bem breve uma revisãozinha de algumas propriedades, só para ficar bem tranquilo da gente aplicar. Aqui, a gente tem a probabilidade do z ser maior do que 2,65. É bem tranquilo, porque esse daqui já está dando o valor de z ser maior do que esse 2,65, então a gente só vai vir na tabela mesmo e identificar onde está o 2,6, né, e aonde que ele encontra com o 5, que é exatamente aqui nesse 0,040. Então, é bem tranquilo. Nesse segundo caso, maiores. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simples transformação, já que a gente quer os valores menores, o que a gente pode fazer? A gente pega o todo, né, que a probabilidade é 100%, então a gente coloca 1 aqui, e vai tirar os valores que a probabilidade é maior do que aquele determinado valor. Então, a gente está pegando o todo, tirando o que é maior, e a gente vai encontrar o que é menor. Então, exatamente isso, bem tranquilo aqui na equação. É só encontrar, né, esse 0,5 na tabela e a gente fazer a continha. Nesse outro caso, ele está pedindo a probabilidade do z ser menor do que menos 1,85. O que a gente vai fazer aqui? Multiplicar por menos 1 para esse sinal aqui ser invertido. E aí, só um detalhe, na hora que a gente multiplica por menos 1, só lembrar que o sinal aqui daí na equação, ele também se inverte. Então, aí a gente vai cair exatamente no caso que a gente precisa, que é a probabilidade do z ser maior do que um determinado valor. Aí a gente encontra 1,85 e aí fica bem tranquilo. Nesse último aqui,
A gente também tem um valor negativo, né? Embora ele queira a probabilidade de que o z seja maior, que é o que a gente quer, a gente precisa solucionar esse valor negativo. Quando a gente multiplicar por menos 1, a gente vai identificar que a gente vai cair a inequação vai alterar, né? E vai ficar a probabilidade do z ser menor do que 2,46. O que a gente vai fazer? A probabilidade dele ser menor é 1 menos a probabilidade dele ser maior. E aí a gente vai conseguir encontrar e fazer a continha, de forma bem tranquila. Aqui mais uma observação, né? Ele está pedindo a probabilidade do z estar entre dois valores. Aí o que a gente vai fazer? Aqui ele quer que o z seja menor do que 1,93. E aí a gente vai tirar, né? Pegar o todo e tirar a probabilidade dele ser maior. E a mesma coisa a gente vai fazer com esse 0,71. A gente vai tirar a probabilidade dele ser menor, já que ele quer a probabilidade dele ser maior. Aí fazendo as equações, né, de forma bem tranquila aqui, ele que é menor aqui, a gente também inverte. A probabilidade do z ser menor do que 0,71 é 1 menos a probabilidade dele ser maior. Aí aqui o 1, né, positivo, o 1 negativo, e aí a gente consegue chegar em menos a probabilidade de z ser maior do que 1,93, mais a probabilidade do z ser maior do que 0,71. Que está solucionado certinho, que a gente encontra os valores de forma direta lá na nossa tabela. Aí só um exercício para a gente aplicar. Eu vou ler só o inicial, porque as letras estão nos próximos slides. Então, uma máquina, né, de refrigerante está regulada de modo a despejar uma média de 200 ml de refrigerante por copo. Aí ele está pedindo, se a quantidade da bebida é normalmente distribuída com desvio padrão de 15 ml, calcule. Ele já deu as informações que são bem essenciais, e aí, se vocês estiverem montando o exercício, né, sublinhem, porque aí já fica mais fácil, né? Ele deu, é normalmente distribuída, então a gente pode fazer essa transformação e tem o desvio padrão de 15 ml. E ele já deu o valor aqui da média. Então, no nosso exercício, o que a gente vai fazer? Média e desvio padrão, a gente já monta eu gosto sempre de estruturar aqui a equação para ficar mais tranquilo, verificar o que está faltando. A gente tem a média, o desvio padrão, e a gente tem essa fração aqui de 224 ml. A gente vai encontrar um Z igual a 1,6. Então, no exercício, ele quer mais de 224 ml, né? Então, a gente quer a probabilidade do Z ser maior do que 1,6, que é aquele correspondente. A gente vai vir aqui na tabela, encontrar o 1,6, né? E o 0,0, então a gente tem 0,0548. Ou também, né, se quiserem em porcentagem, 5,48%. A letra B, ele está pedindo qual que é a probabilidade de um copo conter entre 191 ml e 209 ml. E aí o primeiro passo é a gente fazer a nossa conversão e transformação, né? A gente já tem um intervalo aqui, 191 e 209, e a média e o desvio padrão, né, que são aqueles do enunciado. Então, a gente vai encontrar o Z para cada um deles, para a gente, né, limitar o nosso intervalo. Fazendo a equação aqui, né, 191 menos 200, né, dividido por 15, e o 209, né, essa outra equação aqui, a gente encontra menos 0,6 e 0,6. Aí, o que a gente vai... O que ele está pedindo? Conter entre esses dois valores. Então, a probabilidade, né, de ser menos 0,6 e o Z ser 0,6, que são os dois limitantes que a gente encontrou. E que a gente vai fazer? Basicamente, aquela equaçãozinha que eu tinha mostrado lá na contextualização. A gente vai colocar, né, 1 menos a probabilidade do Z ser maior do que 0,6, menos a probabilidade dele ser menor do que 0,6. Aí, a gente vai fazer umas transformações, porque aqui a gente já tem o que a gente quer na tabela, né? Que é a probabilidade dele ser maior. Só que aqui tá a probabilidade... Não sei se vocês estão vendo quando eu falo aqui. Mas quando ele está falando probabilidade de Z menor do que menos 0,6, a gente tem esse menor. Então, não é o que está correspondente à nossa tabela. Aí, por isso que a gente faz essa alteraçãozinha aqui. Deixa eu mudar para o próximo. Tá.
Aí, o que a gente vai chegar? Fazendo as simplificações, a gente tem 1 menos 2 vezes a probabilidade do Z ser maior do que 0,6. A gente vai lá e vai encontrar o 0,6, né? Essa probabilidade aqui é 0,2743. A gente vai substituir ela aqui, fazer essa, né, onde está essa equação e fazer as substituições, né? 1 menos 2 vezes esse valor. E a gente chega que a probabilidade, né, desse copo conter entre essas duas faixas é 45,14%. Tá. Ele está medindo também quanto calcula, né, colocando 230 ml e a média e o desvio padrão, a gente vai chegar numa transformação de Z igual a 2. E aí, buscando na tabela a probabilidade do Z ser maior do que 2, a gente vai encontrar 0,0227. E aí, é importante entender a sutileza do exercício, sempre grifar de alguma forma, porque ele pediu para as próximas 1.000 bebidas. Então, por isso que a gente, no final, está fazendo essa transformação e multiplicando por 1.000. Então, a gente vai ter aproximadamente 23 copos. Aqui um outro exercício, né, mais tranquilo, viu o padrão aí de 500 gramas. Aí, só mostrando a letra A, né? Se o hospital universitário exige um tratamento especial para bebês com pesos ao nascer inferiores a 2.700 gramas, qual a porcentagem de bebês recém-nascidos que exigirão tratamento especial? E aí é importante a gente, até grifei aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Com pesos ao nascer inferiores, né? Para esses bebês que têm um tratamento especial. Então, só para a gente entender na hora de estruturar o exercício. A gente já tem a média e o desvio padrão, que ele deu para a gente, né? Esse 3.570 e esse 500. E aí a gente substitui aqui o valor de 2.700 gramas para encontrar qual que é o Z. E lembrando que esses bebês que vão exigir tratamento especial, ele está procurando a probabilidade, né, de ser menor. Então, é inferior ao 2.700 gramas, só que o nosso correspondente Z é menos 1,74. Então, o que a gente vai fazer? Na hora da gente multiplicar por menos 1 aqui, para esse menos 1,74, a gente vai verificar que esse sinal de menor também vai ser alterado. Então, ele vai virar maior, que é exatamente o que a gente precisa para utilizar essa tabela dessa forma. Então, a gente encontra 1,74 e a gente vai entender que é 0,0409, né, que é 4,09%. A letra B está falando que se os diretores planejam pedir tratamento especial para os 3% mais leves dos bebês nascidos, qual o peso ao nascer separa os que exigem tratamento especial dos que não exigem? Então, o que ele está pedindo para a gente, né? Para qual valor de Z a gente tem uma probabilidade de 3%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai na tabela e vai verificar. Esse exercício, essa letra, né, do exercício, é ao contrário, praticamente, né? Porque aí a gente está procurando aqui a probabilidade e a gente vai encontrar o Z. E aí, depois, o seu correspondente. Então, aqui a gente tem 0,0301, que é o valor mais próximo aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente verificou, deixa eu só voltar para mostrar para vocês na tabela, que é o 1,88. E na hora que vocês, né, verificam que é o 0,301, qual que é o Z que gerou aquela probabilidade? É o 1,88. Só que esse 1,88 representa o quê? Os 3% de maior peso, né? Porque a tabela diz que são os valores maiores. Então, o que a gente quer? Como a gente quer os valores menores, a gente sabe que é o menos 1,88, que é aquele que a gente vai substituir na equação para encontrar qual que é o nosso X. E aí a gente encontra que esse peso é 2.630 gramas. Tá.
Aí a gente vai agora para o nosso último exercício. Deixa eu só ver no chat se tem alguma dúvida. Por enquanto, não. Só lembrar de assistirem ou de preencherem o formulário também. Qualquer coisa vocês podem falar, gente, tá? Escrever. O último exercício. Um advogado viaja diariamente, né, de sua casa nos subúrbios até o escritório no centro da cidade. E aí ele está falando que o tempo médio da viagem de ida é de 24 minutos. E tem o desvio padrão de 3,8 minutos. E aí ele deu a nossa condição, né, assumir que os tempos de viagem são distribuídos normalmente. Aí a letra A. Qual é a probabilidade de que uma viagem leve pelo menos 30 minutos? É só substituir o valor de 30 aqui, substituímos a média e o desvio padrão, e aí a gente encontrou o nosso Z de 1,578. Então, a gente vai encontrar na tabela a probabilidade do Z ser maior do que 1,578. Então, qual que é o valor mais próximo aqui? 1,57. Então, essa probabilidade é 0,0582. E aí, ou, né, 5,82%. Tá, na letra B. Se o escritório abre às 9 horas e ele sai da sua casa às 8h45, qual que é a porcentagem de tempo em que ele estará atrasado para o trabalho? Então, a gente já preencheu, né, a média e o desvio padrão, e essa diferença aqui são os 15 minutos, que é o nosso X no caso. Então, o nosso Z é menos 2,36, quando a gente finaliza essa equação. Então, a gente quer identificar a probabilidade, né, desse Z ser maior do que menos 2,36. Fazendo aqueles ajustes, né, multiplicando aqui para alterar o sinal negativo, a gente também vai alterar o sinal da inequação, né? Então, a gente vai chegar na probabilidade do Z ser menor do que 2,36. Fazendo aquela análise inicial, né, a probabilidade dele ser menor é 1 menos a probabilidade dele ser maior do que aquele valor. Então, a gente vai identificar na tabela qual que é o 2,36. Aí é o 0,0091. Aí, substituindo na equação, né, de forma bem tranquila, 1 menos essa probabilidade que a gente acabou de encontrar, e a gente vai chegar no valor de 99,1%, né, que é 0,9909. Aí, para a nossa última questão, que é aqui, é uma questão que a gente precisa ter um pouquinho de sutileza na hora de fazer, se ele sai de casa às 8h35 e o café será servido no escritório entre 8h50 e 9 horas, qual que é a probabilidade, né, dele perder o café? Então, se ele chegar antes do horário ou se ele chegar depois desse horário, ele vai perder o café. Só que aí vai ficar mais complexo para a gente fazer. O que é interessante a gente fazer é uma das estratégias, tá, gente? Só lembrando que, assim, o jeito que vocês se sentirem mais à vontade de solucionar e estando dentro das diretrizes, está tranquilo. Mas é uma parte que eu achei bem mais simples de fazer assim, é justamente identificar, né, quando que ele vai chegar certinho e pegar o todo menos ele chegar certo, que aí a gente vai ter o valor que ele vai... a probabilidade dele perder o café, né? Se a gente tirar a probabilidade dele chegar certinho, a gente vai restar a probabilidade dele não chegar certinho no horário. Então, o que a gente vai fazer aqui? Limitar, né, preencher a média e o desvio padrão. E aí a gente tem aqui o 15 e o 25, né, que são exatamente aqui as diferenças, né, entre os valores. E aí a gente vai chegar no Z igual a menos 2,36 e o Z igual a 0,26. A gente encontrando, aqui já colocando os limitantes, né? A probabilidade dele chegar dentro desse horário, né? A probabilidade do Z ser entre menos 2,36 e 0,26. Aí a gente vai fazer aquela alteraçãozinha que eu mostrei para vocês lá no início, né? 1 menos a probabilidade dele ser maior do que 0,26, porque a gente quer que ele seja menor, mas aí a gente pega 1 menos a probabilidade dele ser maior, porque é o valor que a gente tem na nossa tabela.
E aqui a gente também vai tirar a probabilidade do Z ser menor do que menos 2,36. Aí, fazendo esses ajustes, a gente vai chegar em 1 menos a probabilidade do Z ser maior do que 0,26, menos a probabilidade do Z ser maior do que 2,36. E aí, só lembrando que essa probabilidade do Z ser maior do que 2,36 é aquela que a gente tinha calculado na letra B. Então, que é 0,0091. Aí aqui, vou voltar. Aqui agora falta a gente procurar a probabilidade do Z ser maior do que 0,26, por isso que a gente está indo direcionando na tabela. Então, aqui 0,26, que é 0,3974, que é o valor que a gente substituiu aqui. 1 menos 0,3974 menos 0,0091. Então, fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 0,5935, né? Que é 59, em torno de 59%. Só que essa probabilidade é a dele chegar entre 8h50 e 9 horas, que é certinho. Então, a probabilidade dele chegar fora desse intervalo é o todo, né? Que é o 100%, menos a probabilidade dele chegar dentro desse intervalo, que é, lembrando que é o horário dele, né? Dele chegar ao horário do café. Então, a probabilidade dele perder o café vai ser 40,65%. E aí, gente, a gente finalizou. Antes de voltar, deixa eu só voltar aqui para o chat. Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma observação, se alguma parte passou rápido também, se vocês quiserem que volte, alguma coisa nesse sentido, vocês podem ficar à vontade. Então, só lembrar mais uma vez de preencher o formulário, né? Para a gente ter essas observações e desejar a vocês uma excelente prova. Façam tudo com calma. Vai ficar disponível, né, para vocês até o momento anterior. A gente, né, avisou anteriormente. Acho que é isso tudo, né, meninos? Sim, a gente vai disponibilizar nos stories o link da gravação do YouTube. Aí vocês podem assistir lá, tá bom? E muito obrigada pela companhia e boa prova. Obrigada, valeu.